pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um spoiler. No spoiler de hoje nós vamos iniciar um quadro novo. O nome desse quadro chama-se Coringas da Mineração. Como é que vai funcionar esse quadro? Esse quadro vai funcionar da seguinte forma: vai vir aqui no canal um convidado, alguém convivência no setor mineral, um coringa. Então esse coringa vai vir aqui e vai entregar um conteúdo para você que acompanha o nosso canal, beleza? E para inaugurar o nosso quadro, hoje vai estar aqui um cara novo, um cara sangue bom, geração Y, para fazer a inauguração desse quadro, beleza? Ele é o Coringa 001. Vem pra cá, Gabriel Castelo. Beleza, Gabriel? Jonas, beleza, cara? Beleza estar aqui. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, Gabriel, aqui no nosso canal. É um enorme prazer estar te recebendo aqui, beleza? Muito obrigado, Jonas. Agradeço o convite, é um enorme prazer. Beleza, vamos continuar aqui. Pessoal, o tema do nosso spoiler de hoje é planilha de medição. Essa planilha foi criada pelo Gabriel no período que ele estagiou no setor de perfuração e desmonte na CEMOC. Foi lá onde a gente se conheceu. E eu tive acesso a essa planilha e eu achei essa planilha muito bacana, da hora. Como aqui nesse canal a gente está numa série de vídeos falando sobre perfuração, eu achei muito bacana estar convidando o Gabriel, o criador dessa planilha, uma planilha bem robusta, com vários dados, né, para ele estar vindo aqui explicando e compartilhando com o pessoal que acompanha o nosso canal, né? Essa planilha deu um trabalho fazer, não deu, Gabriel? Deu um trabalhinho, mas foi tranquilo. E essa planilha foi solicitação do engenheiro que era responsável pela perfuração e desmonte na época, né, Maurício Scusiato. E ele solicitou que a gente fizesse alguma planilha que fosse feito ali o controle dos dados da perfuração, as informações que vinham da topografia, e a gente acabou elaborando junto essa planilha aí. Beleza. João, eu tenho certeza que essa planilha ela vai ajudar bastante gente que acompanha o nosso conteúdo, beleza? Sem Pessoal, nós somos o Coringa da Mineração, está aqui o nosso crachá. Beleza, pessoal? Então vamos para o nosso quadro Coringas da Mineração, para a nossa mini entrevista. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, aqui no nosso canal nós falamos de conteúdo básico de mineração de uma forma simples, prática e melhor, totalmente gratuito. Agora, pessoal, vamos aqui conhecer o nosso Coringa 001, que é o nosso convidado de hoje, o grande Castelo, né? Se apresente aí, Castelo, para a galera, para o pessoal que acompanha o nosso canal. Bom, oi de novo, meu nome é João Gabriel, todo mundo me conhece como Castelo, é meu sobrenome, e é um prazer estar aqui, Jonas, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu sou estudante de Engenharia de Minas, da Universidade Federal de Goiás, aqui em Catalão. Originalmente sou de Brasília, mas vim para cá para estudar, e estou estudando, e se Deus quiser, no final do ano, vou estar graduando em Engenharia de Minas. Bom demais. Ô João, qual é o tempo de mineração que você tem da sua vivência, né? Eu imagino que você é bem experiente, porque já está aqui no canal compartilhando aqui já um pouco do seu conhecimento. Qual é o tempo aí? Fala pra galera aí, qual é o seu tempo de vivência já no setor mineral? Pois é, galera, eu tenho um total de 2 anos de mineração, muito diferente do Jonas aqui, que está há bastante tempo no setor, né? Mas já foi um período muito bom para a gente conhecer como que funciona todos os processos, né? Eu tive a oportunidade de estagiar durante 2 anos na área de perfuração e desmonte, aqui na cidade de Catalão mesmo, que é uma área que eu gosto muito, tenho muita afinidade com essa área, eu acho muito interessante. E a gente conseguiu desenvolver um trabalho ou outro lá, foi bacana, mas tem 2 anos já que eu estive como estagiário do setor de perfuração e desmonte. Você já respondeu a pergunta próxima que eu ia te fazer, mas beleza, né? Eu ia te perguntar como é que está a sua posição no mercado, mas você já comentou. O meu estágio durou de março de 2018 até março de 2020, né? Foram 2 anos de estágio. E aí agora eu estou tirando esse tempo aí que falta para eu formar, para focar realmente na universidade, e aí construindo um TCC, trabalho de conclusão, tentar formar logo, né? Mas claro que sem pensar nenhuma oportunidade de estágio que ia aparecer pela frente aí, com certeza. Beleza, então vamos para o conteúdo? Vamos que vamos. E o que a gente vai trazer hoje para o pessoal que acompanha o nosso conteúdo, já que a regra aqui do visitante é
entregar um conteúdo. O que você tem de bom aqui para o pessoal que acompanha o nosso canal? Bom, como o Jonas adiantou antes aí, eu também falei um pouco, nós vamos falar aqui sobre uma planilha. Essa planilha ela foi criada com o intuito de controlar algumas informações que vêm da topografia para perfuração, para facilitar o fluxo de informações, né? E também para servir como como é que eu posso dizer, um cara crachá da metros perfurados, conferência de furo, toda essa questão que é muito importante para o processo de perfuração. Pode servir aí, inclusive, para a questão de pagamento de perfuração, que é muito importante. Essa informação tem que estar bem coesa, tem que estar consistente, né? Então, basicamente, é uma planilha de medição, onde a topografia vai inserir informações acerca daquela detonação, e aí você vai ter ali uma tabelinha com todos os furos para o pessoal que perfura anotar a metragem perfurada, ter a metragem objetiva, e também uma outra coluna para o pessoal do carregamento fazer a conferência aí dessa metragem perfurada. E além disso também a planilha gera um croquisinho com a posição e número e a profundidade que o furo deve ter. Beleza. Alguns dias atrás eu recebi a mensagem de alguém, cara, perguntando qual era o software, porque eu fiz um vídeo que falava do croquis, né? E alguma pessoa que acompanha o canal me mandou as mensagens perguntando qual era o software que eu fazia para gerar essa malha, esse croquis, né? Então agora nós vamos poder fazer isso na planilha de Excel, é verdade? A planilha ela gera sim um croquis, isso facilita muito porque aí você realmente não precisa de nenhum software para estar gerando esse croquis. Só que, como nem tudo é perfeito, né, o software faz um trabalho muito melhor do que a planilha. A planilha ela é mais por uma questão de limitação do Excel mesmo, então a gente não consegue ter um dimensionamento assim 100% e perfeito, né? No caso, se você quiser um croquis com um dimensionamento perfeito, com os furos assim, posição real e tudo, tem alguns softwares no mercado que fazem esse trabalho muito bem. O Pit Blast é o JK Simblast é outro, você tem também o Blastplan, então o próprio Datamine você consegue fazer, então você tem esses outros recursos, né? Mas para uma mineração de pequeno porte, que não precisa desse nível de detalhamento ou algo do tipo, esse croquis do Excel, eu acho que ele serve e fica tranquilo, fica bom. Bom demais. Como a gente já fez muito comercial dessa planilha, vamos ver na prática, porque já foi muito comercial. Vamos lá? Vamos para a tela? Vamos lá. Então, beleza. Bom, pessoal, então vamos lá para a planilha. Aqui a gente tem a interface dela, né? A interface é como que o usuário vai visualizar as informações, e aqui a gente deixou um comentário bem grande aqui em caixa alta, porque para questões de controle de nomenclatura de furo é melhor que sejam utilizadas as nomenclaturas nessa configuração, certo? Então eu achei bacana, Gabriel, quando eu vi essa planilha aqui, ó, porque eu achei, aqui a caixa alta que você falou, eu achei ela autoexplicativa, cara, né? Então para quem, por exemplo, de repente pegou essa planilha em algum e-mail, se ele seguir isso aqui, ele vai conseguir desenrolar um pouco? Consegue, não, com certeza. A intenção é essa mesmo, né? Então, basicamente as informações aqui, né? Certifique-se de limpar os dados antes de colar as coordenadas, né? Então a gente tem aqui o botão para limpeza de dados, né? Então se você já usou a planilha anteriormente, só você clicar aqui que ele vai limpar todas as informações da planilha. Ela vai ficar limpa para você inserir novos dados e novas informações, né? Então, a regra de nomenclatura, a gente criou essa regra aqui porque era o que melhor se adequava para a situação que a gente está vivendo na época, mas nada impede que seja alterado caso o usuário queira, né? Então, furos de produção serão algarismos, né, normais, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Furos de regularização na cota da praça do carregamento, eles vão ser denominados com RC1, RC2, RC3 e etc. Por que RC? Que é repé cima, certo? Então está em cima da bancada, na cota da praça de carregamento. Furos de regularização no pé do banco, embaixo, RB, repé baixo.
Então RB1, RB2, RB3. Furos extras E1, E2, E3 e furos de amortecimento A1, A2, A3. Depois a gente vai falar um pouquinho o que são os furos de amortecimento. E o furo E, que é o furo extra? O furo extra, o furo extra? O furo extra é aquele tipo de furo que ele às vezes pode não ter sido planejado durante a confecção da malha e aí em campo a equipe de topografia pode verificar a necessidade de alocação de determinados furos ali por conta de uma crista mais pesada, então eles alocam esse tipo de furo. Se ele não está planejado, ele é um furo extra, e aí quando ele vem para a planilha de medição, que é essa aqui, ele tem que vir com essa nomenclatura de furo extra, né? Para a gente ter o controle de quantos furos extras que eu estou colocando na minha bancada, se isso para a gente ver quão bom está sendo o meu planejamento da malha em relação à minha bancada, né, no campo. Perfeito, certo. ótimo. Então, continuando aqui, a gente tem aqui na esquerda as colunas onde vão ser inseridos o número do furo, norte e leste, né, que são as coordenadas Y e X, a cota e a profundidade. Essa profundidade ela vai ser toda calculada de acordo com a cota e a altura do banco que você imputar nas informações aqui ao lado. Então, vamos lá, vamos fazendo um teste já para que eu acho que fica melhor para explicar, né? Então, a equipe de topografia desceu em campo, alocou os furos, né, depois da malha planejada. E aí o que acontece? Você tem as informações aqui, furo, norte, leste e cota, né? O que eu vou fazer? Nós vamos copiar todas essas informações, certo? Copiou, volta na planilha de medição, não precisa dar Ctrl V, é só clicar nesse botão, colar coordenadas copiadas. Então eu cliquei e as informações vão direto aqui para as respectivas colunas que elas precisam estar, né? Ô João, esses dias eu fui usar essa planilha e eu acho que deu errado justamente porque eu não colei no botão. Eu criei o botãozinho aqui para facilitar a colagem dos dados, a cola dos dados, né? Para não ter que ficar, clica aqui, dá um Ctrl V. Nesse exemplo aqui nós temos 289 furos. Então é um fogo considerável, né? 289 furos. Então vamos lá. E aí aqui, todas essas informações aqui, algumas delas são para cálculo de profundidade, certo. Mas a maioria é o que a gente mais preza no setor mineral, que é o controle da informação, né? Então quanto mais informações você tiver acerca de uma detonação, ali no caso dessa perfuração, dessa malha de perfuração, melhor vai ser para o seu controle, né? Para você controlar. É aquela máxima, né? Sim. Quem não controla, não gerencia. Então vamos lá. Primeiro aqui, começando com data da marcação. Vamos supor que essa marcação foi feita hoje, certo? Então hoje, dia 27/4/2020. Polígono. O que seria o polígono, né? Muitas vezes, quando você tem várias detonações numa mesma área, numa mesma região, você dá àquela região um nome, certo? E aí, os vários fogos que você tem naquela região, você vai mudando de acordo com a numeração do fogo. Então vamos supor que é um polígono, cada empresa tem sua particularidade em questão de polígono, né? Vamos supor que é o polígono B15, por exemplo. Número do fogo, vamos supor que é o fogo 31, certo? Cota objetiva, esse passo aqui é importante. A cota objetiva, você repara que as cotas que a gente inseriu aqui, todos esses furos, eles estão na bancada 770, né? Então, a cota objetiva, dependendo da cota objetiva que eu colocar aqui, ele já vai calcular a profundidade. Então vamos supor que isso é um fogo de 10 metros, né? A altura da bancada de 10 metros. Se o fogo é de 10 metros, a minha cota objetiva é o 760, né? Então, quando eu coloco aqui o 760, percebe que ele já calcula a profundidade que eu quero. Então, de acordo com a cota que está o furo, a marcação, e a cota objetiva, ele já calcula aqui a profundidade, certo? Aqui, próxima informação, a área. A área é a região da mina que está acontecendo aquela detonação, né? Vamos supor que essa detonação está sendo no fundo de mina, certo? Fundo de mina. A litologia. Eu inseri essa informação aqui porque muitas empresas têm várias litologias diferentes, né? E é importante eu saber quantas detonações eu faço em cada litologia, ou se é rocha fresca ou friável. Então esse tipo de informação é importante para eu ter o controle. Então, litologia aqui eu vou colocar rocha fresca. Nada impede que você, na sua empresa, coloque aí granito, basalto, o que for de acordo, né? A altura do banco. Ah, mas está redundante. Isso que eu ia perguntar. Essa altura do banco é a título de informação.
O cálculo aqui ele é feito em cima da cota objetiva. Essa altura do banco é a título de informação mesmo, entendeu? Para não ter que ficar fazendo a conta, olhar aqui o 760, 770, é 10 metros. Então é só a título de informação. Aqui a malha, né, que é uma informação muito importante. Então vamos supor que essa malha é 3 por 4, 3 metros de afastamento, 4 metros de espaçamento. E aqui a gente chega no nosso, quase que um resumo, né, das informações acerca dos furos de produção. Aqui eu estou chamando de furo de produção, tudo aquilo que não é furo extra, furo de amortecimento, furo de repé. Então isso para mim é furo de produção, certo? Aqui ele já te dá a quantidade de furos de produção que você tem, 289 furos. Aqui você vai inserir o diâmetro que foi perfurado, que deve ser perfurado, esses furos, né? Vale lembrar que essa planilha é antes da equipe de perfuração pegar essas informações, né? Então a equipe de topografia, a equipe de detonação está passando essas informações para o pessoal da perfuração. Então o diâmetro, vamos supor que isso aqui seja um diâmetro de 4,5, certo? Polegadas. Subfuração, essa informação é muito importante. Por que a nomenclatura dos furos é muito importante? Porque furo de repé não tem subfuração. Então se eu colocar lá no furo de repé, se ele for um furo de repé e eu não colocar a nomenclatura correta, RC ou RB, ele vai assumir esse valor de subfração, né? Castelo, então é importante eu colocar. Por isso que eu achei muito importante você vir aqui e explicar, né? Justamente esse detalhe eu ia passar batido, né? Na planilha. Isso aí é importante porque se eu colocar o subfração no furo de repé, ele vai para uma cota que eu não desejo, né? Aqui mesmo se o cara quiser colocar subfuração na planilha de repé, ele consegue ou a planilha não permite? Não, a planilha não permite porque a profundidade, as células são bloqueadas, né? Então na profundidade ali, as células da coluna de profundidade elas são bloqueadas porque tem fórmula. Todas as células que contêm fórmula aqui, elas são bloqueadas na planilha justamente para o usuário não haver cometer um erro e etc. e me bloquear. Então quando eu insiro aqui, vamos supor que a subfuração é 80 centímetros, quando eu insiro aqui 0,80, ele já muda automático na coluna de profundidade. E aqui ele faz o cálculo dos furos extras e dos furos de regularização também que tem na planilha. Bom, continuando aqui, a gente falou sobre as informações pertinentes aos furos de produção, né, toda que vai estar contida nessa tabelinha aqui. E agora, os furos de amortecimento, né, como eu havia dito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o amortecimento é uma questão interessante. A linha de amortecimento, os furos de amortecimento, eles são um artifício utilizado pelos blasters, pelo pessoal que faz o desenho do fogo, né, de todos os parâmetros do fogo, e ele é utilizado como um artifício para tentar preservar um pouco mais o talude remanescente, né? Então a linha de amortecimento ela seria uma linha, a última linha do fogo, com espaçamento menor do que o espaçamento dos furos de produção. Porém, não chega a ser um pré-corte, porque o espaçamento do pré-corte tem que ser um espaçamento muito pequeno. E o amortecimento ele é um espaçamento um pouco maior. Tem uma pergunta aqui, Castelo. Por favor. Num croquis de perfuração, pode ter uma linha de amortecimento sem ter a linha do pré-corte? Ou só vai ter o amortecimento se eu tiver a linha do pré-corte depois? Não, algumas empresas fazem tanto o amortecimento quanto o pré-corte. Porque aí, fazendo o amortecimento você alivia mais o material na hora de você fazer o corte. Né? Tem empresas que utilizam tanto o amortecimento quanto o pré-corte. Só que como geralmente a perfuração é um custo considerável, isso é custoso, né? Você tem os custos associados à perfuração. E como você tem um espaçamento menor, você tem mais furos, certo? Então a metragem é maior. Então algumas empresas optam por não fazer nem amortecimento nem pré-corte. Tem empresas que fazem só pré-corte, tem empresas que fazem só amortecimento, tem empresas que fazem amortecimento com pré-corte. Então isso depende aí de vários fatores, da litologia, da quantidade de recursos que você tem disponível e principalmente do tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo da mineração tudo é muito corrido, né? Então tem que ser bem planejado. E então, caso você tenha furos de amortecimento na sua descrição, na sua coluna de furos aqui, você vai ter
aqui discriminado a quantidade de furos, e aí você pode inserir aqui as informações pertinentes aos furos de amortecimento. Por exemplo, os furos de amortecimento geralmente eles são perfurados com diâmetro menor do que os de produção, né? Mas isso não é regra, né? Então vamos supor que a gente tivesse furos, a gente inseriria aqui o diâmetro, a subfuração, caso tivesse dos furos de amortecimento, e o espaçamento deles, certo? Tudo nesse quadrinho aqui. E aí aqui no final ele te dá um resuminho, total de furos e a perfuração total, né? Então aqui a gente tem a quantidade de furos totais, certo? E a perfuração total, a quantidade de metros que esse plano vai demandar, certo? Aqui no caso, por exemplo, 3.141,6 metros. Beleza? Planejados. Aba das coordenadas explicada, vamos para a próxima aba da planilha de medição. Pessoal, agora falando sobre a aba planilha de medição, essa aba aqui é a aba que a gente quer entregar para o pessoal da perfuração, certo? A aba coordenadas, todas aquelas informações ali, elas vão ser inseridas ali pelo pessoal da perfuração e desmonte, né, que fez o planejamento do fogo, com as informações vindas da topografia. E agora, essa outra aba é a aba que a gente quer entregar para o pessoal que vai fazer a perfuração juntamente com o croquis, certo? Então, Castelo, oi. uma pergunta aqui. Eu estou percebendo aqui que esse cabeçalho aqui, ele está todo preenchido, ele já puxou? Como é que foi isso aí? Exatamente, esse cabeçalho aqui, ele vem, todas as informações que estão aqui, ela já vem direto daquelas informações que vocês inseriram. Então a gente inseriu as informações lá atrás, todas as informações já vieram para cá. As únicas informações que não vão puxar automaticamente é aqui, ó, data da medição, porque isso aqui, o dia que for feita a perfuração, o dia que for feita a medição, a pessoa que fizer vai lá e preenche essa coluna, essa célula, né? Essas informações. E o total de furos perfurados. Essa informação a gente achou interessante inserir, porque para saber se o pessoal perfurou todos os furos, né? No caso, nesse exemplo, a gente tem 289 furos perfurados. Então, não conseguimos perfurar todos os furos, perfurou só 280. Então, vai lá e coloca perfurados, total de furos perfurados, 280, certo? E além essas são as únicas informações que não são importadas, elas têm que ser inseridas ali manualmente pelo usuário. E no mais, todas as informações são puxadas automaticamente da outra planilha. E agora a gente queria explicar um pouquinho sobre como que funciona essas colunas em branco aqui na planilha. Cada furo, naquela aba de coordenadas, vocês viram que cada furo ele tem uma profundidade objetiva, uma profundidade que foi planejada para ele, certo? E aí, nessa aba, ele vai importar o furo e a respectiva profundidade objetiva, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, o furo 1. O furo 1, ele tem que ter... Opa, só um minuto. O furo 1, ele tem que ter 10,90 metros. Essa aqui é a profundidade planejada dele. E essas duas colunas em branco? Essas duas colunas em branco é para, quando terminar a perfuração, a pessoa que está executando a perfuração, ou algum auxiliar, ou quem estiver na bancada, vai ter que medir o furo, para justamente saber se o furo está com 10,90 metros. Mediu o furo. Furou demais, deu 10 metros e deu 11 metros. Então ele tem que vir aqui nessa célula, na coluna perfuração, e inserir a informação do metro perfurado. Não conseguimos perfurar 10,90 metros, perfurou só 7 metros. Deu algum problema, perfurou só 7 metros. Insere a informação aqui, 7 metros, certo? Mas tem mais uma coluna, a coluna de carregamento. Algumas empresas, elas optam por fazer a conferência da perfuração, da metragem, 2 vezes. Então, você tem a metragem objetiva, que é o quanto que aquele furo foi planejado para ter. No caso, 10,90 metros, o nosso furo 1. A equipe de perfuração desce a campo, faz a perfuração do furo. Deu 10,90 metros. Às vezes, os furos, as malhas de perfuração, elas dificilmente são detonadas no mesmo dia que são perfuradas. Então pode acontecer do furo colapsar, pode acontecer de você ter queda de material dentro do furo, quando chove, arrasta material para dentro do furo. Então tem todos, você já trabalhou muito tempo em perfuração, você sabe de todas
esses problemas que podem acontecer. Verdade. Então a equipe de carregamento, a equipe da detonação, quando eles estão fazendo o carregamento, eles precisam ir lá e medir o furo para saber quanto explosivo que eu posso colocar, se eu não vou colocar a mais, se eu não vou colocar a menos. Então eles têm que medir o furo. E aí você tem mais uma coluna aqui para a equipe de carregamento colocar a informação acerca da profundidade do furo. Então nós vamos ter aqui 3 informações acerca de um furo. Por exemplo, nosso furo 1 era para ele ter 10,90 metros. A equipe de perfuração foi lá e perfurou, vai inserir a informação aqui. A equipe do carregamento, na hora de carregar, vai inserir a informação aqui de qual que é a profundidade daquele furo. Isso aí facilita muito, principalmente naquela questão que a gente falou da hora do pagamento, né? Porque no pagamento da perfuração você tem que ter ali o cara crachá de cada furo, de cada metragem, né? E essa planilha vai te ajudar, né? Se tu preencher ela corretamente na hora de tu fazer o pagamento, ela vai te ajudar tanto para tu pagar os teus 2 fornecedores. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Para você saber ali quanto você está aplicando explosivo, quanto que você está perfurando, isso aí é realmente uma mão na roda. E esse botão aqui de imprimir? Bom, esse botão de imprimir também é mais uma facilidade, eu vou dizer que é um charmezinho da planilha, né? Você clicando no botão, seu computador estando conectado a uma impressora, você clicou no botão, ele vai te dar a opção de imprimir a planilha de medição e o croquis, ou só a planilha de medição, ou só o croquis, né? Tá, aí você fica a critério, né? Geralmente a gente imprime as duas e entrega para o pessoal da perfuração. Então, explicada a planilha de medição, agora vamos para o croquis. O Castelo, bom demais, rapaz. O conteúdo tá superando, viu? Tá entregando o que prometeu essa planilha. Valeu, Vamos obrigado, lá? cara. Continuidade aí. Então vamos lá. A gente já falou da aba coordenadas, certo? Já falamos da aba planilha de medição, certo? Cache. E agora nós vamos falar sobre a aba croquis. Essa aba, ela é bem simples, na verdade, né? Então ela é basicamente para dar um suporte aí, para ter uma facilidade na hora de você enviar o croquis para o pessoal da perfuração, para eles se localizarem na malha, se localizarem em cima da bancada. Para mim, essa planilha aqui, a aba croquis é a cereja do bolo. A cereja do bolo, coisa boa. Isso aí ela realmente ajuda bastante, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas informações que tem aqui. Aqui em cima a gente tem um botão, certo? Que é o botão que vai fazer com que o nosso croquis seja gerado. Só um minuto. Vamos dar uma olhada nas outras informações. Aqui a gente tem essa informação aqui, ó. Distância no croquis entre o número do furo e a profundidade. Então o croquis, o que ele vai ter? Ele vai ter o número do furo e a profundidade que ele tem que ter em cima dele, certo? Então, mudando essa informação aqui, nessa listinha, 1,30, 1,40, eu consigo controlar qual que vai ser a distância entre essas duas informações, certo? A distância física entre essas duas informações, beleza? E aqui embaixo a gente tem o tamanho da fonte dos números contidos no croquis, certo? Então, se por exemplo eu tenho um fogo com menos números, nada me impede de aumentar o tamanho desses números para ficar melhor de eu conseguir ver e me localizar em cima da malha, da visualização. Então, essas duas informações, esses dois recursos, eles vão controlar a distância entre a profundidade e o número do furo, certo? Quanto maior o número ali, maior a distância entre os dois, e o tamanho da fonte dos números contidos no croquis. Qual vai ser o tamanho da visualização dos números. Vamos lá. Dado todas as informações, vamos gerar o nosso croquis. Lembrando que esse croquis ele é gerado com base nas coordenadas que estão inseridas lá na aba coordenadas. Então, todas aquelas coordenadas, recurso errado, todas aquelas coordenadas que foram inseridas, elas vão ser importadas aqui, né? Vamos voltar lá para mostrar para o pessoal. Então, como que esse croquis vai ser gerado? Ele vai ser gerado com base nessas duas informações, norte e leste, certo? Que são as coordenadas x e y, que estão os seus furos, né? Então, quando você volta lá
e manda gerar o croquis, ele faz a mágica e o croquis é gerado. Nossa, mas está muito pequeno. A gente aproxima, é porque é um fogo realmente com bastante furos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o furo 86, o furo 86, ele tem que ter 11 metros e 30. O furo 73, ele tem que ter 11 metros e 10, né? Então, essas informações são as mesmas informações que estão na aba planilha de medição, que estão na aba coordenadas. Então, a informação ela vai se replicando, né? Aquilo que eu tinha falado sobre a distância do número e a profundidade é justamente essa distância aqui, ó. Essa distancinha entre o número e a profundidade. Essa distância, quando eu tenho fogos com a menor quantidade de furos, eu posso aproximar mais ou afastar mais. Essa distância, Gabriel, pelo que eu estou entendendo aqui, ela não é distância física no campo, é uma distância nos números da planilha. Isso, é só questão de visualização, é só questão de visualização. Então, é só isso mesmo. E aquela outra informação a fonte, né, o tamanho da fonte, quando eu tenho uma planilha com furos, com poucos furos, eu aumento o número da fonte para ficar mais fácil a visualização. E aí, feito isso, você tem as coordenadas, certo? Vou botar lá em cima. Você tem as coordenadas, você tem a sua planilha de medição e você tem um croquis. Aí você vem, imprime, entrega a planilha de medição para o pessoal da perfuração, entrega o croquis para o pessoal da perfuração e aí é só esperar o resultado e torcer para que o pessoal não tenha avarias, né? Não tenha dificuldade de perfurar e você tenha aí sua malha perfurada. Essa é a planilha. Beleza, muito bom, hein, Gabriel? Que planilha show, rapaz. Planilha show de bola. Rapaz, essa planilha ela realmente entregou o que prometeu, viu? A sua contribuição muito obrigado, aqui eu achei muito bacana. Eu espero que essa planilha aqui, esse vídeo, esse spoiler possa ter ajudado as pessoas, né, que nos acompanham. Gabriel, eu vou deixar embaixo, eu posso estar deixando embaixo no link da descrição desse vídeo aqui o perfil do teu LinkedIn para o pessoal mandar solicitação. Claro, com certeza, todo mundo. Meu LinkedIn é João Gabriel Castelo. O Jonas vai deixar aqui embaixo o link. Vou aceitar todas as conexões lá. Tô aberto e inclusive quem quiser a planilha pode adicionar no LinkedIn e mandar o e-mail que eu passo a planilha sem problemas. Beleza, bom demais. E você aí, que é recrutador, é gerente e vai ter uma vaga de engenheiro de mina voltada para perfuração e desmonte, ou outra área também na operação da mina, conta com esse cara aqui, né? Final do ano agora, 2020, né? Ele tá se graduando, tá? Sangue novo no mercado, o cara fez um excelente trabalho aqui no período que ele estagiou, o cara do bem mesmo, tá? Vale a pena dar essa credibilidade nele. Gabriel, eu quero te agradecer, cara, por ter vindo aqui no canal, né? Ter compartilhado o seu trabalho, o seu conhecimento, você tão novo, né? De imersão no setor mineral, já está contribuindo com outras pessoas, tá? Eu fico muito feliz por você ter vindo aqui, tá? Jonas, o prazer é todo meu, muito obrigado. E o mundo da mineração é muito pequeno, né? Eu ouvi muito isso quando eu estava estagiando e então o que a gente puder fazer para estar aí se ajudando e contribuindo para o crescimento da gente, do nosso crescimento e o crescimento das empresas, né? Então, tamo aí, tô aqui para ajudar. Beleza. Então, pessoal, no spoiler de hoje é isso. Você ficou sabendo aí da planilha de controle de perfuração e desmonte, tá? Se você não é inscrito nesse canal, não esqueça, se inscreva, curta, compartilhe. Se esse conteúdo faz sentido para você ou para alguém que você conhece, não esqueça de compartilhar com ela, beleza? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Pau é pau, beijo é beijo, tapa é tapa, queijo é queijo. Se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, eu digo que sei. Beijo, beijo. Falou, pessoal. Muito obrigado.